conversar sobre dinheiro, mas para isso eu preciso te contar como foi a minha relação com ele até alguns anos atrás. Eu nasci numa família humilde. Os meus pais, eles só tiveram acesso até a educação básica e eles saíram ainda muito jovens, tanto do Nordeste como da parte central do Brasil, para tentar a vida em São Paulo. Considerando a minha família como um todo, ou seja, tios, primos e tal, eu fui uma das primeiras pessoas da geração da minha família a ter acesso ao ensino superior. Eu tenho epilepsia, durante a minha infância eu tive várias crises convulsivas, então a minha mãe renunciou à carreira dela para cuidar de mim. Ela precisou se sacrificar, algo que eu honro muito até hoje, mas como resultado dessa decisão, a gente só tinha em casa uma única fonte de renda, que era o trabalho do meu pai. Meu pai, ele não tinha um salário ruim, mas ele nunca teve educação financeira. E toda pessoa sem uma educação financeira, ela não sabe como fazer para que o dinheiro trabalhe por ela. As pessoas que não possuem uma educação financeira, geralmente elas comemoram o fato de apenas conseguirem pagar as contas no final do mês e ficam sempre à espera do governo para ter um futuro melhor do que elas possuem hoje. Muitas vezes, até de forma inconsciente, elas renunciam ao poder que elas têm nas mãos de fazer melhores escolhas. E isso independente da renda que elas possuam. Por não ter educação financeira, tanto os meus irmãos como eu crescemos aprendendo a nos desapegar de pessoas e de coisas, o que nos ajudou muito em determinados processos da vida, mas também causou muitas lágrimas e muitas privações. Era comum ter uma televisão em casa e certo dia chegar da escola e ter uma pessoa estranha em casa pagando por essa televisão, ou seja, comprando a televisão que era nossa, no outro mês o rádio, depois a bicicleta e alguma outra coisa. E isso se repetia cada vez que era preciso cobrir algum compromisso financeiro que claramente foi esquecido porque não existia um planejamento. Comecei a trabalhar aos 16 anos, bem jovem. Eu queria uma vida diferente para mim e também queria ajudar a minha família. Mas, como toda pessoa é a média das 7 pessoas mais próximas com quem ela convive, aos 16 anos eu não tinha em quem me inspirar quando se trata de dinheiro. Eu não tinha uma referência melhor, uma referência que me ensinasse a tomar boas escolhas. Então eu perdi um bom tempo da minha vida sem fazer um bom uso do dinheiro e sem investir. Fora isso, quando eu comecei a trabalhar, eu assumi um comportamento que é muito comum em pessoas que passaram por situações similares às minhas, que é aquele pensamento de eu mereço, agora eu vou me dar tudo aquilo que eu não pude ter antes de trabalhar. Eu sempre trabalhei, eu sempre fiz questão de me manter, de ser independente, mas como o uso do dinheiro também está muito ligado às emoções, eu cometi muitos erros que eu só fui descobrir os motivos anos depois, fazendo terapia. Meus principais relacionamentos amorosos e os mais longos foram com pessoas que, antes mesmo de chegar aos 30 anos ou aos 30 anos, já tinham a sua casa ou o seu carro, ou pelo menos já estavam pagando. E eles não eram ricos não, apenas eram educados financeiramente. E onde entra o problema aí? Que ao me relacionar com pessoas que tinham estabilidade e educação financeira, ao invés de eu melhorar nesse aspecto, por muitos anos e de forma inconsciente, eu descansei no fato de que eu não precisava investir. E por quê? Porque o meu subconsciente viu naquelas pessoas a forma de recuperar a imagem paterna e provedora que por muitas vezes eu não tive. Ou seja, a parte da Fernanda criança que ainda existia em mim se sentia amparada e despreocupada com coisas que estavam relacionadas à rentabilidade e patrimônio. As contas eram divididas, a minha responsabilidade estava sempre ali sendo cumprida, mas quando se tratava de investir e fazer o dinheiro trabalhar por mim, eu falhava. Nessa parte eu inconscientemente descansava, porque era a primeira vez na minha vida que eu vivia com alguém que passava segurança nesse aspecto. Olha como nós somos traídos por nós mesmos. A responsabilidade da minha subsistência ela é minha, e mesmo sendo uma mulher moderna, independente, nessa parte específica da minha vida, por muito tempo eu não fui 100% assim. E por não ter me dado conta de que a má relação com o dinheiro que eu tive na infância ainda me gerava consequências. Eu te contei isso para que você entenda que tudo na vida depende de um tipo de saúde. Quando nós estamos doentes é porque falta saúde física. Quando não se tem sabedoria nos relacionamentos ou leveza é porque falta saúde emocional.
Quando nós não temos esperança na vida, falta saúde espiritual. E quando nós temos uma relação ruim e até mesmo péssima com o dinheiro, é porque falta saúde financeira. Tudo está ligado com as nossas emoções, com aquilo que a gente cresce vendo e escutando ao nosso redor. Escutando e vendo principalmente das pessoas que a gente mais ama e confia. E as crenças limitantes, elas são reais, tá? Dinheiro não traz felicidade, quem tem dinheiro não tem um bom coração, só rico consegue ter dinheiro, quem tem dinheiro não tem caráter, dinheiro não é tudo. E no caso das mulheres é ainda pior. Não tem muito tempo que as mulheres começaram a acordar para esse fato. Até bem poucas gerações, as mulheres não tinham o próprio dinheiro. E quando elas passaram a ter, elas deviam satisfação para o marido como se ele fosse um pai. E não é preciso voltar muito no tempo, não. Ainda existem memes, mesmo sendo 2022, você vê constantemente no Instagram, memes de mulheres que fazem suas compras e escondem ao chegar em casa por medo do olhar de reprovação de seus parceiros. Infelizmente, ainda é um assunto muito atual. Eu não tenho dúvidas de que estou chegando aos 40 anos na minha melhor versão, e essa melhor versão inclui também investimentos financeiros, uma mulher que pensa no futuro, que tem o seu dinheiro trabalhando a seu favor. Mas para isso foi necessário sim conhecer os meus gatilhos, as minhas emoções e entender por que eu evitava conhecer sobre aquilo que só me faria bem. Eu tive que ir estudar aquilo que nem a faculdade nem a vida me ensinaram. E tive que trabalhar em terapia mesmo para descobrir essas coisas que eu não tinha me dado conta sozinha. Eu não tinha me dado conta de que a forma como eu lidava com o dinheiro ou não lidava estava muito ligado a tudo que eu passei quando eu era criança. E essa é a realidade de muitas pessoas e por isso eu quis trazer essa reflexão. De acordo com um estudo realizado em 2022 pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, 72% da população feminina ainda não investe o seu dinheiro, 64% das mulheres não guardam dinheiro de forma alguma, e apenas 20% tem uma reserva financeira. E isso vai muito além do salário das mulheres ainda ser menor em muitas áreas que o dos homens. Tem aspectos emocionais envolvidos, olha só. 55% das mulheres têm vergonha de conversar sobre dinheiro, de assumir que não conhecem sobre o assunto e por isso elas não participam das decisões financeiras da família. 5 entre cada 8 mulheres já se endividou para ajudar alguém. E isso acontece por 2 motivos. Ou porque elas já precisaram de ajuda e não receberam, então elas sabem o que é estar nesse lugar. Ou porque de alguma forma elas sentem que possuem uma dívida emocional com essa pessoa, portanto elas não podem negar esse favor. Continuam sendo emoções que destroem as finanças. Se você sempre teve uma boa relação com seu dinheiro e desde o primeiro salário você já começou a investir, já começou a pensar delicadamente, com atenção no seu futuro, parabéns. Mas se não é o seu caso, queira virar o jogo. Ter dinheiro é para todo mundo e traz felicidade, sim.